O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes. Apesar disso, atualmente aqui no país, 35 mil pessoas aguardam na fila uma doação. Agora, durante a pandemia, a situação está um pouco pior porque as pessoas estão com medo de fazer doação e as famílias não estão autorizando. É sobre isso a nossa entrevista com o Dr. José Huygens, que está aqui por Skype com a gente. Doutor, minha primeira pergunta para o senhor é com relação ao cenário que a gente encontrava com relação à doação de órgãos e transplante no Brasil e o que a gente encontra agora durante uma pandemia. O Brasil tem o segundo maior programa de transplantes de órgãos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2019 foram realizados cerca de 35 mil transplantes de órgãos e tecidos no Brasil, no país. Começamos 2020, principalmente janeiro e fevereiro, com excelentes perspectivas, com o aumento do número de doações e, consequentemente, de transplantes. No entanto, a partir de março, principalmente da segunda quinzena, com a instalação da pandemia pela Covid-19 no nosso país, realmente houve, a partir daí, uma queda exponencial do número de doações e dos transplantes no nosso país, que se mantêm ou se agravaram durante os meses de abril, maio e junho. E, doutor, quais são os impactos? Porque pessoas sem conseguir o órgão acabam falecendo mais, a questão de quem precisa de hemodiálise acaba sobrecarregando também o sistema de saúde nesse sentido. Quais são os impactos dessa queda de doação de órgãos? Na verdade, os impactos são imensuráveis, porque, primeiro, quem estava na fila aguardando um transplante de fígado, coração, pulmão, que são transplantes vitais, se eles não conseguirem o órgão a tempo, eles vão evoluir para o óbito, né? Então, certamente houve um aumento da mortalidade na fila dos pacientes que precisavam desses órgãos. A maioria dos serviços no Brasil, principalmente fígado e coração, continuaram mantendo os serviços de uma certa forma. Mas o número caiu muito. Por quê? Caiu pelo menos 50%. Por quê? Porque diminuiu a doação. Né? E, por exemplo, o transplante renal, que é o transplante de órgão mais realizado no Brasil, eu acho que no Brasil foram mais de 6 mil transplantes de rim em 2019, com essa redução de 50%, os pacientes, então vai haver uma lotação maior ainda das clínicas de hemodiálise, um aumento dos custos de hemodiálise e, claro, uma diminuição da qualidade de vida dos pacientes que seriam transplantados. Agora falando, doutor, um pouquinho de forma geral, né, sobre a doação de órgãos, como que funciona no Brasil? Quais são as regras? Como que acontece de fato uma doação de órgão? Esse é um ponto muito importante, principalmente para que as famílias sejam informadas, né, para manter toda a solidariedade, todo o amor nesse período, para doar órgãos quando algum ente querido evoluir para morte cerebral, que é irreversível. O diagnóstico hoje é de extrema segurança, ela é realizada de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina, e hoje, uma coisa muito importante que aconteceu a partir de abril, e aí foi também uma solicitação do Sistema Nacional de Transplantes e da própria Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que hoje todo doador ele é testado para a Covid-19. Ele é feito um RT-PCR para o coronavírus. Assim também diminuiu o medo, por exemplo, tanto da equipe profissional como dos próprios receptores de órgãos terem consciência que vão receber um órgão sem risco de transmitir a Covid-19.